Quando este irmão e irmã estavam prestes a sair para um encontro, um caçador os parou e matou o garoto na hora. Mas por algum motivo, o menino se regenerou e voltou à vida. O caçador estava ali para testar suas habilidades regenerativas, sabe? Por causa disso, ele continuou matando os dois irmãos repetidamente, sem parar. E cada vez que morriam e se regeneravam, o caçador ganhava pontos de experiência que o ajudavam a subir de nível. Isso durou alguns anos, depois que ele os sequestrou e trancou no porão. Ele não era o único a eliminar esses irmãos para subir de nível, não. Ele criou uma guilda com os 5 caçadores mais fortes, e todos eles usavam os irmãos para evoluir e se tornarem os caçadores de rank mais poderosos do país. Cada um tinha seu método claro. E alguns desses caras foram além de simplesmente eliminá-los, viu? Mas os irmãos pertencem a uma espécie imortal e podem se regenerar infinitamente. Então, eles tiveram que suportar a dor de morrer e reviver, de novo e de novo. Um dia, os caçadores deixaram o porão sem trancá-los na jaula, achando que estavam fracos demais para se mover e só se regenerariam se morressem. Naquele dia, esses caçadores tiveram que ir para longe a negócios. Afinal, eram os famosos caçadores mais fortes que derrotaram o demônio de rank esse. No entanto, um deles ficou para trás, querendo farmar mais alguns níveis usando os irmãos. Enquanto isso, no porão, o irmão ainda estava preso ao chão. O coração da garota estava em pedaços. Aqueles caras tinham usado cada pedacinho do corpo dela, que horror. Para tentar se purificar, ela pensou que se destruísse o próprio corpo e se regenerasse, talvez se sentisse melhor. Para libertar o irmão, ela cortou as partes que o prendiam ao chão. Então, precisando ativar a regeneração dele, ela o atingiu bem no coração. Ao eliminar o irmão, a garota subiu de nível. Era algo que ela nunca tinha pensado, veja só. Aqueles caras faziam isso há tanto tempo, e foi assim que ficaram tão fortes. Os olhos dela se encheram de pura malícia, uma coisa horrível. Os dois precisavam de vingança, e mesmo que isso significasse cometer o mesmo pecado, ela faria. O irmão entendeu exatamente o que ela queria dizer e respondeu: "Faça agora." Naquele lugar escuro e congelante, eles se mataram milhares de vezes, quase chegando a 1 milhão, acredite. Agora, eles estavam em outro patamar, um nível totalmente diferente. Quando o caçador chegou ao porão, pronto para brincar, viu algo aterrorizante. Os dois estavam evoluindo juntos. Ele gritou que só ele tinha permissão para fazer aquilo, e num piscar de olhos, quando os irmãos se regeneraram, seus corpos estavam poderosos, uma força incrível. Aquele olhar de fracotes indefesos tinha sumido. Agora eram lobos ferozes, prontos para atacar. Ele até caiu para trás de medo, mas então se lembrou que era um rank esse, o orgulho do país, pô. Então, ele soltou sua besta mágica para lutar, sem pensar 2 vezes. O garoto já tinha visto isso antes e estava confiante, pode crer. Ele empurrou a irmã para o lado e disse para ela ver como eles tinham mudado. Sua postura agora era fria como gelo. Nem mesmo o olhar feroz de um dragão poderia intimidá-lo mais, de jeito nenhum. Mesmo mais forte, a garota ainda estava assustada depois de tudo que fizeram com ela. Então, o irmão a protegeu como um cavaleiro, um verdadeiro herói. A luta entre um rank esse e um imortal recém-evoluído foi brutal. Força e experiência de combate simplesmente não eram o bastante não. Quando o Saruto drenou completamente a energia do rank S, ele disse: "Você vai pagar da pior forma possível, pode ter certeza." Muitas horas se passaram. O irmão destruiu e regenerou o corpo do rank S dezenas de vezes para fazê-lo sentir o que eles sentiram por anos, uma tortura sem fim. Quando os outros caçadores voltaram, viram um membro da guilda amarrado ao teto do porão, com o corpo completamente destruído. Ele estava vivo, mas nem magia de cura poderia salvá-lo. O líder dos caçadores então pôs fim ao sofrimento do amigo e o cortou em 2, sem hesitar. Chikara estava furioso, mas Haruto explicou que não podiam salvá-lo e que aquilo foi para acabar com seu sofrimento. Agora, a prioridade era se vingar e fazer aqueles dois pagarem por essa injustiça, custe o que custar. Enquanto isso, Shin e Minori fugiam pela floresta à noite, até que a irmã mais nova não aguentou mais, sentindo uma dor intensa nas pernas, coitada. Os dois decidem descansar um pouco, e a realidade de que finalmente escaparam começa a cair a ficha, sabe? Shin acaricia suavemente o cabelo de Minori. Depois de sobreviverem àquele inferno, ele promete protegê-la, custe o que custar. De repente, a garota adormece no colo do irmão, que sabe que ela está exausta. Ele decide ficar acordado e alerta, pois não sabe quando a guilda virá atrás deles. No entanto, o sono começa a vencê-lo, e ele luta para se manter acordado, sabendo que não pode de jeito nenhum adormecer. De repente, Shin nota 2 pessoas correndo na floresta e acorda num sobressalto, com uma descarga de adrenalina. Ele sente a presença inconfundível de malícia, a mesma daqueles que o torturaram por anos. Acreditando que Minori estaria segura ali, ele parte em alta velocidade atrás dos agressores, sem pensar 2 vezes. Ele segue a fonte daquela malícia até chegar a uma casa no meio da floresta, imaginando que logo notariam sua presença. De repente, um homem surge das sombras atrás dele e o esfaqueia no pescoço. Um ataque covarde. Um grupo de pessoas estranhas aparece entre os galhos, cercando-o. Ele se pergunta quem são esses homens, pois nunca os tinha visto antes, que coisa. Os atacantes o cercam por todos os lados, deixando-o encurralado. Eles sabem que ele é o homem que procuravam, mas se lembram que havia também uma mulher, e isso é um problema. 500 milhões só para sequestrar uma pessoa? Na cabeça deles seria um trabalho fácil, moleza. A maga do grupo lança um feitiço de força em seus colegas, empoderando-os. Animado com seu novo poder, o primeiro deles atinge Shin, achando a tarefa fácil demais ao ver o jovem cair no chão com os ossos aparentemente quebrados. Que ingenuidade. Então Shin simplesmente encaixa o osso do pescoço de volta no lugar, deixando todos em choque, pois sabiam que ele já deveria estar morto, né? Ele pergunta se são subordinados da guilda.
mas vendo que não respondem, decide que não importa quem sejam, de verdade. De repente, ele some e reaparece para atacar pelos flancos, atingindo um dos inimigos de surpresa com um soco no estômago, um golpe certeiro. Para ele, qualquer um que direcione malícia em sua direção, não importa quem seja, se torna seu inimigo, sem exceção. Dois homens avançam e conseguem arrancar seu braço, que coisa. Shin, no entanto, pega o próprio membro decepado e o arremessa, acertando um soco no rosto do alvo. Enquanto derruba um, seu braço se regenera, e ele imediatamente prepara um ataque a outro inimigo, desferindo um soco poderoso com o braço recém-formado, uma cena impressionante. Depois de derrubar os três, ele percebe que só sobrou a maga com o cajado. Ela está visivelmente assustada com a força dele e lança um feitiço chamado Luz Púrpura, atingindo-o em cheio. Não importa o quão forte ele seja, não consegue evitar o impacto do raio mágico, é impressionante. No entanto, para a surpresa dela, Shin se levanta logo em seguida, sem um único arranhão inacreditável. Em choque com a regeneração dele, a maga começa a lançar mais feitiços, disparando mais raios púrpuras, mas ele continua se levantando, imune ao dano sem se abalar. No momento em que ela tenta fugir, ele não permite de jeito nenhum. Shin vai atrás dela, e depois de pendurar todos os inimigos nas árvores, ele rouba as roupas de um deles, que esperto. Ele decidiu poupar suas vidas, e então retorna para cuidar da irmã, que é sua prioridade. Ele pede desculpas por tê-la acordado. Minori pergunta onde ele conseguiu aquelas roupas. Shin mente, dizendo que uma pessoa gentil as deu a ele, e a irmã fica feliz. Que fofo. Ele também trouxe roupas para ela, e ela fica super animada. Uma gracinha. Agora que trocaram de roupa, decidem seguir em frente pela estrada de terra. Os irmãos imortais continuam sua jornada rumo à liberdade, sem olhar para trás. Shin acreditava que se fossem um pouco mais longe, a guilda não conseguiria encontrá-los de jeito nenhum. Eles decidiram descansar debaixo de uma cachoeira e fizeram uma fogueira atrás da água que caía. Ele havia trazido comida para os dois e assim puderam recuperar as forças. Que bom. Os mercenários carregavam armas e rações de emergência que ele tinha pego, claro. No entanto, eles não tinham nenhuma informação útil, nada de valor. Shin disse à irmã que iria à torre para coletar informações e conseguir alguns suprimentos básicos, pedindo a Minori para se esconder bem. Quando chegou à cidade, ficou impressionado com o quão tecnológico tudo era. Uma loucura. Ele vendeu um equipamento que rendeu uma grande soma de dinheiro, permitindo-lhe comprar muitos suprimentos, que maravilha. Com o dinheiro que ganhou, finalmente pôde alimentar a irmã. Ele se perguntava o que fazer em seguida. Afinal, Abe tinha sido o mais fraco deles e os outros eram muito mais monstruosos, um perigo real. Ele precisava encontrar as fraquezas deles para garantir que poderia arrastá-los todos para o inferno sem dó nem piedade. No céu, ele viu um dirigível transmitindo a notícia de que o caçador rank esse, Abe Tahou, havia morrido. Kira falava ao vivo dizendo que seu amigo, que sempre os ajudou, tinha sido brutalmente torturado e assassinado. Uma tragédia. Ele declarou que jamais perdoariam aqueles que tiraram a vida dele, de jeito nenhum. Em seguida, mostrou os rostos de Kiryu, Shin e Minori na transmissão para incitar a indignação pública. Agora ele entendeu. Os inimigos de antes tinham sido contratados para sequestrá-los, que sacanagem. Durante a transmissão, Haruto se dirigiu a Shin diretamente, dizendo que ele enfrentaria as consequências e que era inútil se esconder, pois o encontrariam, não importa onde. A notícia causou um alvoroço massivo entre a população, que agora queria ver os dois irmãos eliminados para vingar Abe. Uma loucura total. Eles não perdoariam os criminosos que mataram seu herói, de jeito nenhum. Shin percebeu que Kira estava escondendo seus próprios crimes e sentiu o dever de arrastá-lo para o submundo, sem piedade. A cena mudou para o passado, alguns dias antes dos irmãos Kiryu conseguirem escapar, uma reviravolta. Chikara estava socando um homem por não trazer nenhuma informação decente, chamando-o de inútil, um verdadeiro fracasso. Aya disse que já tinham subido de nível o suficiente e não precisavam mais disso. Seiya estava profundamente preocupado que o que fizeram com os irmãos Kiryu fosse exposto, um problemão. Haruto o acalmou, dizendo que faria o mundo vê-los como criminosos hediondos para evitar que isso acontecesse. Uma estratégia e tanto. Ele sabia que ninguém acreditaria nas palavras de fugitivos com uma recompensa de 500 milhões na cabeça. Kongu interpretou isso como um plano para deixá-los escapar vivos depois do que fizeram com Taru. Que absurdo. Indignado, ele disse que não podia perdoá-los por torturar seu camarada, Abe, de jeito nenhum. Ele queria ter certeza de que os capturaria e lhes mostraria um inferno que nunca tinham visto antes. Uma vingança terrível. Aya entendeu como ele se sentia, mas observou que Taru era o mais fraco entre eles. Por isso foi o alvo. Uma pena. Enfurecido, Kongu tentou socar a maga por falar mal do camarada caído, mas restrições mágicas se materializaram para conter seu golpe. Que situação. A maga que lançou o feitiço disse para ele se acalmar, pois não acreditava que os irmãos representassem uma ameaça real para eles, de verdade. Para Kongu, no entanto, era uma questão de vingança, não de medo, pode ter certeza. A discussão terminou quando Kira os interrompeu. Havia uma mensagem escrita no fluido vital de Teru. Dizia que eles os eliminariam todos, o que significava que os irmãos ainda os viam como alvos, um perigo iminente. Haruto disse a todos para não entrarem em pânico, pois sabia que os Kiryus apareceriam em breve, era questão de tempo. O mundo estava do lado deles, já que seus nomes, rostos e a recompensa haviam sido tornados públicos. Informações sobre os dois certamente surgiriam logo, sem dúvida. Quando Kongo tentou argumentar, Haruto disse que entrar em pânico não ajudaria. Afinal, eram heróis mundialmente renomados, né? Eles precisavam se preparar para enfrentar os senhores do inferno e iriam descansar por enquanto, já que estavam todos exaustos, coitados. T'Chakara, no entanto, não conseguia descansar com tanto ressentimento fervendo dentro dele, uma raiva imensa. Ele estava determinado a encontrar os dois e eliminá-los, custe o que custar. Enquanto isso, na cachoeira, os dois irmãos estavam juntos. Minori tinha dormido muito bem ali, pois a magia de ilusão a permitiu dormir em paz, alheia a qualquer ameaça. Que sorte!
Depois de descansar, sabiam que era hora de partir, pois era perigoso ficar no mesmo lugar por muito tempo, um risco desnecessário. Ele avisou Minori que agora eram criminosos, seus rostos conhecidos em todas as cidades, e que precisavam ter muito cuidado de verdade. Então ele teve a ideia de usar máscaras para esconder seus rostos, mesmo que isso obstruísse um pouco a visão, um pequeno sacrifício. Os irmãos Kiryu colocaram as máscaras e notaram que funcionavam bem, mesmo que encontrassem inimigos, o que era ótimo. Enquanto saíam, Minori perguntou a Shin se tinham um destino, e o irmão confirmou que havia preparado um, sim. Eles iriam para uma masmorra, um reino separado do mundo real e escondido atrás de um portão, onde as leis do mundo comum não se aplicavam, um lugar misterioso. Era um lugar onde pessoas normais não tinham permissão para entrar de jeito nenhum. O terreno da masmorra era difícil de atravessar, mas ao mesmo tempo, perfeito para se esconder. De acordo com o guia que ele comprou na cidade, havia um pântano venenoso no topo da montanha. Que perigo! Sendo uma área perigosa, caçadores raramente iriam lá procurá-los, tornando a base perfeita, uma sacada genial. Logo, eles encontraram o portão místico da região. Não importa o que acontecesse, eles ficariam juntos, sempre. De mãos dadas, pularam no portal rumo ao desconhecido. Ao chegarem, ficaram surpresos ao ver que o pântano realmente parecia venenoso, uma visão assustadora. Mesmo sendo um lugar onde ninguém mais podia entrar por causa do veneno, decidiram não baixar a guarda de jeito nenhum. Afinal, um caçador poderia usar uma poção de imunidade a veneno e tentar capturá-los, um risco real. Naquele momento, ele pisou numa armadilha de planta que perfurou seu cérebro, que susto. Ele imediatamente avisou a irmã que, se ela pisasse nas vinhas, sementes seriam disparadas, pois o lugar estava cheio de armadilhas, um perigo constante. Assim que ela entendeu que não podiam relaxar, apontou para algo logo à frente, com medo. Ao verem um lobo branco gigante e um lobo preto gigante, os irmãos ficaram em choque, paralisados. Ele disse à irmã para não se preocupar com os monstros, pois ele cuidaria disso, sem problemas. Correu em direção às criaturas e pulou alto para subir nas costas dos lobos, desferindo um soco de força esmagadora, que facilmente estraçalhou o lobo preto. Uma força absurda. No entanto, o lobo branco então devorou metade do corpo dele, que horror. Minori ficou paralisada, mas ele se regenerou rapidamente, embora estivesse assustado, claro. Sendo um monstro de masmorra, a velocidade e força da criatura estavam em outro nível, ainda mais fortes que Epteru e sua quimera. Uma ameaça real. Minori lançou um feitiço para proteger o irmão, uma magia incrível. Era um encantamento que fazia seus braços e pernas decepados se moverem sozinhos para atacar o monstro. Que coisa. As duas mãos decepadas forçaram a boca do lobo a se abrir, revelando seus dentes. Uma cena bizarra. Assim que sua boca estava bem aberta, ele avançou em direção à criatura, conseguindo perfurá-la e encerrar a luta finalmente. Exausto, ele estava ofegante e suando muito, deixando a irmã preocupada, coitada. Embora tivesse terminado a luta com sucesso, estava visivelmente cansado, exausto mesmo. Ele acreditava que a habilidade que usou para derrotar o lobo só havia se manifestado por causa do feitiço de Minori. Que coisa. Vendo raios vermelhos percorrendo seu corpo, ele comentou o quão útil aquilo era, já que o ajudou a vencer, uma grande ajuda. Enquanto isso, em outro lugar, um mês após a fuga dos irmãos, Kongu pegou uma pedra gigante enquanto seus subordinados lutavam contra monstros. Ele arremessou a rocha com força máxima, derrotando as Wyverns azuis, que poder. Em seguida, ele atacou outra e começou a arrancar brutalmente sua asa, subindo de nível no processo. Que brutalidade. Como esperado de Kongu, ele derrubou as Wyverns com extrema facilidade, sem suar a camisa. Mais tarde, em uma caverna enquanto comia, Kongu perguntou onde estavam os irmãos. Seus homens disseram para ele não se apressar, pois rumores diziam que todos os caçadores os procuravam desesperadamente por causa da recompensa. Uma loucura. Um dos subordinados então disse algo mais importante, algo que chamou a atenção. Ele tinha ouvido de um amigo que o garoto agora usava uma máscara. Há alguns dias, esse amigo que foi limpar a masmorra venenosa, viu Kiryushin derrotar uma cobra venenosa com as próprias mãos. Inacreditável. Uma cobra venenosa é um monstro de rank, cujo veneno pode derrubar um elefante, uma coisa impressionante. Nenhum deles conseguia imaginar um ser humano derrubando tal criatura. Era impensável. Para Chikara, era estranho que um guerreiro tão forte existisse e ele não soubesse. Que mistério. O fato de alguém ter derrotado uma cobra rank A de mãos nuas o deixou ansioso para conhecer esse homem mascarado. Uma curiosidade imensa. O subordinado afirmou que o evento havia ocorrido há 3 dias e que o garoto ainda devia estar na masmorra, com certeza. Sabendo que era uma área restrita e perigosa, um dos homens tentou argumentar com Kongo, mas a consequência foi um soco. Que brutalidade. Ele então declarou que iriam para o pântano venenoso imediatamente, sem mais delongas. Chikara estava animado para encontrar o homem mascarado, mal podia esperar. De volta à masmorra, o protagonista sente algo, uma presença estranha. Assustado, ele sobe em uma árvore para observar o portal, sentindo uma presença se aproximar. Ele tem certeza de que é Kongu, o Brutamontes. Quando ele diz que vai sair para encontrá-lo, Minori implora para ele ficar, com medo. Nosso herói, no entanto, diz para ela se acalmar, explicando que eles também estão mais fortes agora, pode crer. Esta era a chance perfeita para se vingar do Brutamontes, finalmente. Ele diz à irmã para não parecer tão preocupada, garantindo que tudo ficará bem, já que ele não pode morrer, de jeito nenhum. Ainda assim, Minori o incita a ter cuidado, apontando que apesar de sua imortalidade, Kongu é mais forte que Abe, um perigo real. Ela então usa seu encantamento para aumentar a força do irmão, e ele dispara, sem hesitar. Ele se move furtivamente entre as árvores, ativando um feitiço para expandir seu campo de visão, que esperto. Ele finalmente localiza seu alvo, Kongu, o grandalhão. Ele está perto da entrada do pântano, claramente esperando que ele se aproxime. Uma armadilha. Avistando um javali venenoso por perto, o protagonista decide usá-lo para sua armadilha. Que ideia genial. Ele corta o próprio dedo com uma faca e lança um feitiço de ilusão e hipnose na criatura. Em seguida, comanda o javali a correr em direção a uma horda de outros javalis venenosos, atraindo-os para sua armadilha. Um plano perfeito. Ao ver o rebanho de javalis correndo em direção a eles, Kongu e seus capangas consideram aquilo um aquecimento perfeito, moleza. Ele ordena que seus homens parem de tremer e ataquem as criaturas. Enquanto esmaga os animais com facilidade, Kongu grita por mais, achando a luta simples demais, um tédio.
Depois de derrotar todo o rebanho, ele comenta como foi fácil, uma brincadeira de criança. No entanto, seus capangas imploram por prisão, mas Chikara se recusa a ouvir, que teimosia. Um de seus homens reclama de exaustão extrema e falta de ar antes de começar a vomitar sangue, que horror. Logo sua pele e a dos outros começa a derreter, e todos tossem grandes quantidades de sangue. Uma cena grotesca. Kongu sente cheiro de veneno no ar e finalmente entende por que seus homens estão sucumbindo. Que burro. Ele sabe que javalis venenosos não liberam esse tipo de toxina quando mortos, algo está errado. Ele se pergunta o que está acontecendo e bem nesse momento o protagonista surge por trás dele, que surpresa. Ele ataca, mas Kongu defende o golpe sem esforço com uma facilidade impressionante. Virando-se, Kongu vê o homem mascarado e percebe que os rumores sobre ele eram verdadeiros afinal. O herói então avança e consegue cortar a mão de Chikara com sua faca, um golpe certeiro. Mesmo com a lâmina cravada na mão, ele revida com um soco poderoso, uma força bruta. O protagonista é arremessado para trás, sentindo a força do impacto e o vento gerado pelo golpe, que impacto. Os movimentos e a resiliência de Kongu confirmam todos os rumores sobre sua força. É impressionante. Kongu arranca a faca da mão e declara que pegou gosto pelo homem mascarado. Que coisa. Ele explica que admira homens fortes e tem nojo dos fracos. Uma filosofia bem peculiar. Seus capangas morreram porque eram fracos. Simples assim. Convencido da força do homem mascarado, ele o convida para se juntar ao seu grupo. Uma proposta e tanto. Se ele se tornasse seu subordinado sob a bandeira de Byakuren, ganharia dinheiro, honra e mulheres. Tudo de bom. Tudo isso seria dele, uma vida de luxo. Kongu então pergunta se a oferta parece atraente, um convite irrecusável. Ele repete o que disse antes sobre adorar os fortes e odiar os fracos, uma filosofia de vida. Ele pensou que os homens que trouxe para o pântano tinham potencial, mas estava enganado, que decepção. Eles o irritavam sem parar, e agora ele se arrepende de não tê-los usado como sacos de pancada para treinar. Que cruel. O protagonista se lembra da tortura que sofreu e pergunta por que ele atormenta os fracos. Chikara responde que simplesmente acha divertido, uma diversão sádica. Ele descreve como, quando soca os fracos, as reações deles são sempre as mesmas, previsíveis. Eles começam a pedir desculpas, implorando. Todos dizem as mesmas coisas, e ver seus rostos contorcidos de medo o faz rir. Uma cena hilária para ele. Suas expressões desesperadas o divertem infinitamente. Uma verdadeira comédia. Ouvindo isso, o herói fica enfurecido e avança, desferindo um soco no rosto dele, um golpe certeiro. Kongu acredita que, como homens, eles nasceram para lutar, e ele elogia o soco do protagonista. Que força. Imediatamente depois ele se prepara para um golpe poderoso, mas Shin consegue desviar para o lado, por pouco. No momento seguinte, Shin pega sua adaga e esfaqueia o braço do vilão, um ataque rápido. Não fazia parte do plano de Kongu deixá-lo sair vivo, mas ele reconhece que seu oponente é muito forte, um adversário digno. Shin já tinha certeza que Chikara era um monstro, e isso se confirmou de novo ao vê-lo preparar um soco brutal, com o rosto transbordando ódio. O golpe explosivo, quebrando ossos, acertou Shin em cheio, arremessando-o longe. Após ser arremessado, Shin sentiu que aquele foi o golpe mais pesado que já havia recebido na vida. Ele acreditava ter sentido o auge do poder de Kongu. Kongu se aproximou e perguntou se ele havia aguentado o impacto. Para sua surpresa, Kongu afirmou que estava se segurando, usando apenas 30% de sua força total. A revelação deixou Shin em choque, sem conseguir acreditar que aquilo não era um golpe de força total. Seu inimigo o encorajou a usar tudo o que tinha, incluindo suas armas. Ele declarou que aguentaria qualquer ataque que o mascarado lançasse, só para provar quem era o mais forte. Shin avançou com sua faca e desferiu um golpe, mas a lâmina se estilhaçou contra o corpo de Kongu. Kongu disse que, com sua força total, uma faca cega como aquela nem faria um arranhão. Ele afirmou que Shin já devia ter entendido a diferença de poder entre eles e que não conseguiria vencer assim. Shin, no entanto, respondeu com uma saraivada de socos. Chikara comentou que ele era o primeiro a desafiá-lo assim, mesmo depois de testemunhar seu poder. Isso fez o vilão gostar ainda mais do mascarado, e ele respondeu com um chute potente. O impacto arremessou o protagonista pelos ares mais uma vez. Animado, ele jogou o garoto no chão. Contudo, ficou desapontado, pois tinha grandes esperanças em Shin e agora o acreditava morto. Mas então, Kongu notou uma poça de veneno no chão e um instante depois, uma faca foi arremessada em seu ombro. Ele achou impossível que a pele de Shin estivesse intacta mesmo após afundar na poça de veneno e o chamou de desumano, embora ainda não conseguisse se lembrar de quem ele era. De repente, Chikara pareceu recordar algo e avançou contra o mascarado com tudo, tentando agarrar nosso herói, que desviava dos golpes. Kongu então carregou um soco com magia e o desferiu no chão. O golpe estilhaçou toda a área, causando uma explosão que varreu Shin para longe. O ataque deixou uma cratera enorme, e o impacto derrubou sua máscara no chão. Ao ver o rosto revelado, a reação de Chikara foi rir histericamente, percebendo que era o imortal o tempo todo. Ele disse que estava procurando por Kiryu Makoto Shin por todo esse tempo e finalmente o havia encontrado. Chikara não conseguia acreditar que o mascarado era ele, e percebeu que Shin só havia aguentado os ataques por causa de sua regeneração. Ele exclamou que o procurava há muito tempo para vingar a morte de Taru. Com essa revelação, ele mudou de ideia sobre fazer de Shin um aliado. Cheio de ódio, declarou que o eliminaria. O protagonista, por sua vez, respondeu que isso não o satisfaria, pois faria muito mais do que apenas eliminar Kongu Chikara.
Os dois se enfrentaram e o Brutamontes avançou de novo. Ele arremessou pedras na direção do protagonista e uma veio com tanta velocidade que arrancou seu braço. Imediatamente depois, Kongu preparou um chute aéreo e, ao desferir o golpe, gritou que não deixaria o imortal escapar desta vez. O chute estilhaçou ainda mais o chão, ampliando a cratera. No entanto, nosso herói estava inabalável e disparou em direção a Chikara com grande velocidade, aparecendo à sua frente e desferindo um soco no rosto dele. Kongu mal se moveu com o soco e reagiu perguntando se era só isso que ele podia fazer. Para demonstrar o que era um soco de verdade, ele desferiu um golpe brutal no rosto de Shin, que o arremessou contra uma rocha, tossindo uma grande quantidade de sangue. Ele notou que o imortal tremia após seu golpe devastador. Kongu riu ruidosamente, pois o medo era claramente visível no corpo do garoto. Nosso herói estava aterrorizado e começou a correr enquanto olhava para que sabia que ele lembrara do terror da tortura. Makoto correu desesperado, o gigante o seguindo a passos lentos. O imortal gritou e seu braço decepado no chão voou em direção ao alvo. Sem nem olhar, o vilão destruiu o braço e sentiu a magia. Shin tentava uma trapaça. Com arrogância, o inimigo disse que não seria vencido por algo tão trivial. Em seguida, desferiu outro chute poderoso na barriga do garoto, todo cheio de superioridade, depois pisou em sua cabeça e perguntou como o menino ficou tão forte tão rápido. Ele avisou que continuaria batendo até ouvir a resposta. Pela expressão do rapaz, Kongu percebeu que a irmã devia estar por perto e disse que, depois de acabar com Shin, iria atrás de Minori para destruí-la também, só para ver se ela o divertia tanto quanto Makoto. Nosso protagonista ficou furioso, mas não conseguia se mover enquanto levava chutes na cabeça. Finalmente, o gigante esmagou sua cabeça com um pisão, planejando amarrá-lo antes que regenerasse. Porém, num piscar de olhos, o protagonista sumiu do chão e reapareceu atrás de Kongu. Relâmpagos vermelhos e negros crepitavam ao redor de seu corpo. Sua regeneração estava mais rápida do que antes. Shin some num piscar e surge diante do inimigo preparando um soco. Uma onda de choque explode do impacto das duas mãos, liberando energia massiva. Kongu nota que o garoto ficou mais rápido, mas o julga sem poder, certo de que está totalmente dominado. Ele solta mais punhos do que Shin aguenta e pergunta se a regeneração dele está falhando. Kongu acerta um soco no braço do garoto, fazendo-o explodir, e Shin reage com uma expressão de dor aguda. O vilão se pergunta quanto tempo a defesa fraca de Shin ainda vai durar. Em seguida, outro chute atinge o protagonista, que perde mais um braço. Chikara diz que ele só está regenerando e se defendendo sem pensar, chamando-o de incompetente. Ao ver Shin ensaiar um pequeno sorriso, pergunta por quê. O protagonista responde que acabou de lembrar de algo. Ele fica feliz que o Kongu seja um idiota sem cérebro. Shin percebe que todos os membros decepados estão imbuídos daquela energia vermelha e preta. Então nosso protagonista ordena que todas essas partes do corpo se movam. Seus membros cortados começam a atacar o vilão, que diz não ser afetado por golpes tão fracos. Ele se defende e contra-ataca todos os punhos, mas se surpreende com a força deles. Acha estranho, já que o garoto tremia de medo há pouco. Nosso herói ainda está amedrontado, mas algo começa a crescer dentro dele. Algo forte o bastante para canalizar todo o seu ódio nos ataques. Ele concentra um soco poderoso com o braço que resta, envolto por um raio mágico. Ao acertar, consegue pulverizar o braço do inimigo, deixando-o em choque. Shin o provoca, desafiando ele e Kongu para uma disputa de força. Isso enfurece o inimigo, que grita que vai transformar o imortal num saco de pancadas. Kongu investe como um touro, jurando que não vai mais se regenerar, vai ser despedaçado. Nosso protagonista então ordena que todos os braços decepados se unam. Ele cria assim um braço gigante e o usa para desferir o maior soco de sua vida. Ao conectar, o inimigo é lançado pelos ares pelo impacto colossal. Shin pergunta a Chikara como é perder numa disputa de força. Diz que todo o ódio e medo que os irmãos sentiram ficarão gravados no corpo do vilão. Uma semana depois da batalha com Kongu, vemos os heróis da guilda em sua base. Kira pergunta a Seiya se os preparativos para enfrentar o próximo Lord Demônio vão bem. Seiya responde que sim, que devem se esforçar por Abe Tarou. Por um instante, Haruto parece esquecer que o Tarou existe. Seiya acha isso estranho. Depois de um momento, Kira diz que só estava brincando e que lembra do Abe. Após aquele climão, Seiya comenta que não viu o Chikara por perto. Kira diz que ele está procurando os irmãos e brinca que os dois foram ótimos sacos de pancadas naquela época. Ele diz ao espadachim para não se preocupar, que Chikara vai trazer os irmãos de volta logo. A atitude dos dois deixa Seiya inquieto. Ele pensa que quando os irmãos voltarem, vai treiná-los até morrer. Nesse instante, um funcionário chega apressado com uma notícia para os heróis. Ele diz que um pacote acabou de ser entregue, mas que não é uma entrega comum. Seiya e Kira correm para ver o conteúdo, muito preocupados. Aya fala que podem ver com os próprios olhos o que há de errado. Aí Seiya percebe partes do corpo do Kongo pelo tatuagem reconhecível. Todos têm certeza de que é o braço do Chikara e ficam profundamente alarmados. Aya lança um feitiço e confirma que não é falso.
são partes reais do corpo dele. Seiya reage mal e ela se pergunta, quem seria capaz de eliminar o grandalhão assim? Aí anota os cortes cruéis e o fato de terem enviado as partes para eles, concluindo que só alguém com ódio profundo faria isso. Como Chikara procurava os irmãos, presumem que os garotos são os culpados. Seiya não acredita que aqueles dois tivessem poder para derrotar o Bruto. Kira diz que já tinha dúvidas quando o Teru caiu. Ele era o mais fraco de todos. Mesmo assim, Taru ainda era mais forte que a maioria dos caçadores. E agora Chikara, um dos mais fortes do mundo, foi derrotado. Kira tem certeza de que os irmãos são muito mais fortes do que deveriam ser. Indignado, o espadachim não aceita que eles tenham ficado fortes o suficiente para eliminar o Kongo tão rápido. Haruto então pergunta como eles ficaram tão fortes tão depressa. Seiya explica que eles mataram um ao outro centenas de vezes para upar. Kira acrescenta que derrotando inimigos de nível superior você ganha muita experiência. Os irmãos provavelmente se matavam repetidas vezes para subir de nível rápido, ficando fortes o bastante para se vingar da guilda Byakuren. Essa revelação deixa Aya e Seiya apavorados, mas tentam manter a calma. Mesmo sentindo pena do Chikara, precisam pensar no que fazer agora. Aya lança um feitiço para estabilizar a mente de Seiya, dizendo que ele precisa descansar. Ele agradece e sai do quarto, enquanto Haruto pede à maga que o deixe sozinho um instante. Quando ela vai embora, Haruto pega o braço decepado do antigo colega, sem demonstrar nenhum temor. Mandar um resto de lixo desses para enfrentá-lo nem o assusta. Se acham que vão se vingar só com isso, estão muito enganados. Ainda assim, o fato de terem bolado um plano para derrotar o Kongo impressiona. Pisando no olho do ex-companheiro, ele chama os irmãos de idiotas. Só que o olho pertencia a Makoto Shin, que estava vendo tudo por ali. Agora que foi destruído, ele perde a conexão e decide voltar à base inimiga para coletar mais informações. Está preocupado com a Minori e volta para cuidar dela. Afinal, a garota estava esperando em frente à base da guilda. Mandar o pacote foi uma desculpa perfeita para ir ao centro fazer compras, já que a comida da masmorra não era das melhores. Além disso, as roupas dele têm uma espécie de memória corporal, rasgam ou sujam e se consertam sozinhas, bem prático. Ele traz algumas lembrancinhas para Minori, que espera sozinha pelo retorno dele. Voltando para a masmorra, pulando por cima de prédios, percebe algo estranho, caçadores armados perseguindo alguém. O herói para e vê que a pessoa perseguida é uma jovem. Acha melhor não se envolver porque aquela área é controlada pela Byakuren. Mas então os caçadores cercam a mulher, certos de que a pegaram. Vendo que ela para de correr, o protagonista percebe que não pode simplesmente ignorar os agressores. Ele pula do prédio e parte para cima dos caçadores, desferindo socos potentes em dois deles antes que falem palavra. Sabendo que havia motivo para a perseguição, manda a moça fugir e ao observá-la percebe quem ela é e se pergunta o que fazia ali. Enquanto isso, Minori espera na ramagem de uma árvore pelo retorno do irmão. Ele finalmente volta e a irmã, percebendo a garota de capuz nos braços dele, pergunta o que aconteceu. Ao indagar quem é, o protagonista pede que ela se acalme e olhe o rosto da pessoa. Minori fica em choque ao ver que a pessoa é ela mesma. As duas têm exatamente o mesmo rosto, e Shiki Seiya é o orgulhoso comandante da guilda Byakuren e o melhor espadachim do mundo, rank esse. Com um olhar gentil, ele é extremamente popular e adorado pelas mulheres. Seu jeito amistoso e bom humor conquistam todo mundo, porém poucos conhecem sua verdadeira natureza perversa. Certa vez, enquanto estava numa banheira com várias garotas, uma delas derramou vinho acidentalmente na água. Seiya enfureceu-se e eliminou a garota por esse motivo trivial. No passado, ao ver Minori acorrentada, chamou-a de a melhor. Ao contrário das outras mulheres, por mais que a quebrem, ela não conseguia morrer. Ele provou seu ponto cortando-a com sua espada sagrada, se deliciando com seus gritos de pânico. Para ele, torturar mulheres era o maior prazer do mundo, e Shin ficou irritado por ele sempre mirar na Minori. Para calar o irmão mais velho, Seiya enfiou a espada na boca dele. Seiya achava torturar homens sem graça e preferia atacar e brincar com mulheres. Ele a abusou na frente do irmão, mandando-a gritar mais alto. Depois de terminar seu ato perverso, foi ao elevador da base e viu Kira e Teru conversando. Observou-os entrar numa sala que devia ser restrita, só para Haruto. Seiya tentou espiar pela porta, mas Kira percebeu e mandou parar. O espadachim pediu desculpas, disse que só estava curioso ao vê-los entrar juntos. Kira disse que só ia descartar umas coisas e perguntou se Seiya queria dar uma olhada. Curioso, entrou na sala e deu de cara com vários tubos contendo clones da Minori. Haruto explicou que tinha pedido para criar vários clones da Minori Kiryu. A ideia era produzi-los em massa com o poder do Nil para subir de nível mais rápido. Usaram recursos da Byakuren e a tecnologia do Teru para criar os clones, mas o plano falhou. A capacidade de regeneração deles era incompleta. Depois de eliminados 10 vezes, um clone deixava de regenerar. Além disso, não davam pontos de experiência quando derrotados. Mesmo tentando melhorar, Teru achou a tarefa difícil e inútil, então decidiram se livrar de todos.
Seiya perguntou se iam mesmo descartá-los todos. Taru respondeu que tinha um truquezinho, pretendia usar os clones ao máximo antes de jogar fora, mas confessou que não estava satisfeito pois não eram reais. De modo perverso, o maior espadachim do mundo pediu que lhe dessem os clones. Taru argumentou que eram inúteis, sem emoções nem autoconsciência, bonecos defeituosos que seguiam ordens, exatamente o que Seiya achava perfeito. Abe achou estranho o quanto ele se excitava com aqueles bonecos, mas Seiya explicou que Abe não entendia. Não era gostar de bonecos, era sobre a Minori Kiryu. Ele a amava e queria usá-los e brincar com ela de todas as maneiras perversas possíveis. Na mente manipuladora dele, todos os direitos sobre ela pertenciam a ele. Kira comentou que ele não era obcecado, era dependente. Haruto, por sua vez, chamou Seiya do pior tipo de escória que se pode imaginar. De volta ao presente, a clone e a verdadeira Minori se encontraram, ambas em choque. Vendo aquilo, nosso protagonista perguntou se sua irmã estava bem. A clone revelou que ainda havia mais uma dúzia de Minoris sendo usadas por Ishiki. Ela explicou que, embora devessem ser desprovidas de emoções, a verdade é que elas tinham sentimentos. A clone não soube explicar direito, mas tudo mudou quando, por acaso, viu o rosto da Minori verdadeira na TV. Algo quente nasceu dentro dela. Ao mesmo tempo, percebeu que o ódio e o rancor que sentia eram todos direcionados a Ishiki e Seiya. Assim que entendeu essa emoção, ela fugiu da mansão. Ela contou que havia outras como ela na mansão e pediu ajuda para salvá-las. O protagonista então sugeriu usar as clones para eliminar Seiya. A garota não entendeu como. Ele explicou que já que Ishiki não sabia que as clones tinham emoções, ele certamente baixaria a guarda perto delas. Eles poderiam usar essa estratégia para derrubá-lo. Minori, porém, perguntou o que aconteceria se ele descobrisse o plano. Quando ele respondeu que no pior cenário todos seriam eliminados, sua irmã ficou furiosa. Ela deu um tapa em Shin Makoto, argumentando que aquelas garotas não pediram para nascer, e agora que estavam vivas, não deveriam ser usadas como ferramentas e abandonadas para morrer. Aquelas garotas foram criadas a partir das células dela, e eram como suas irmãs. Se suas irmãs estavam pedindo socorro, era natural que ela quisesse salvá-las. Ela o confrontou, perguntando se sacrificar todas elas para alcançar um objetivo era de fato a chance perfeita de se vingar de Seiya. Nosso herói sentiu um peso na consciência, percebendo que isso o tornaria igual aos monstros de Byakuren. A clone então declarou que elas salvariam todas as outras. Para se redimir, o protagonista disse que eliminaria Ishiki e Seiya com as próprias mãos por tratar suas irmãs como lixo. Pediu desculpas por assustar a irmã e disse que iriam juntos à mansão para resgatar todas. E assim, os dois irmãos atravessaram o portal e, saindo da floresta, seguiram rumo à mansão. Enquanto isso, Seiya castigava uma das clones, furioso porque outra como ela, supostamente sem mente, havia fugido. Ele puniu os outros por não terem impedido sua fuga. Depois mandou que caçassem a fugitiva e a trouxessem de volta, ordem que cumpriram sem demora. As clones de Minori correram pelas ruas da cidade perseguindo uma figura encapuzada. A perseguição seguiu até a garota encapuzada tropeçar num caixote e perder velocidade. Na hora, as clones aproveitaram para pular em cima dela e imobilizá-la no chão. Elas deram sinal de que acharam e capturaram o alvo e estavam voltando. Do alto de um prédio, o protagonista e a irmã observaram toda a captura. Ele comentou que, como esperado, a seguiram depois da fuga combinada. O plano estava em andamento. O protagonista entregou um dos ouvidos a Minori, que marcou um X no rosto como isca. Com sua habilidade de manipular o corpo, ele podia ouvir tudo o que acontecia na mansão pelo ouvido. Se algo desse errado, apareceria na hora para protegê-la. Chegando à mansão de Ishiki, bem maior do que imaginara, as clones bateram na porta e anunciaram a captura da suposta fugitiva. Seiya exigiu saber por que a número 10 tinha fugido. Fingindo submissão, Minori pediu desculpas, disse que havia perseguido uma sombra misteriosa, mas que já tinha resolvido e não haveria mais problemas. Ele a advertiu que se agisse por conta própria de novo, seria descartada. Naquele momento, Haruto chamou Seiya para uma reunião remota e ordenou que se livrasse dela antes de voltar. As clones obedeceram e nosso herói ouviu tudo pelo seu feitiço. As garotas levaram Minori ao lugar onde seria eliminada. No centro da sala, havia vários corpos de outras clones e a visão deixou a menina apavorada. Enquanto as outras limpavam o local e se livravam dos cadáveres, Minori começou a chorar, achando aquilo tudo cruel e horrível demais. A clone número 10 então disse à número 3 para fugirem juntas e evitarem aquele fim trágico. A outra, porém, perguntou por que fariam isso, já que servir ao mestre era seu dever. Minori tentou coordenar uma fuga, perguntando a todas se elas entendiam o que estavam fazendo. Elas responderam que estavam apenas descartando corpos. Ela insistiu que nunca seriam felizes se ficassem ali, tentando abrir os olhos delas para a realidade. Mas as garotas perguntaram o que era felicidade, dizendo que eram escravas que serviam ao mestre sem precisar de pensamentos ou vontades próprias. Eles existiam apenas para serem usados, punidos e oferecer seus corpos sob ordens.
Ao ouvir os pensamentos dos clones dizendo que eram meros objetos, a protagonista ficou furiosa com aquele verme do Seiya. Afirmando que aquilo era errado, Minori gritou que se conhecia melhor do que ninguém e abraçou suas cópias. Ela sabia que haviam sofrido muito e que tudo tinha sido insuportável e doloroso. A clone abraçada pediu para ser solta, mas Minori não largou, afirmando que elas tinham vontade própria e consciência, só não sabiam como mostrar isso. Ela jurou que a salvaria daquela situação. A número 3 não entendia, mas sentiu algo despertar dentro de si. Nesse instante, Ishiki Seiya abriu a porta com um chute, interrompendo tudo. Sem deixar falar, ele as castigou com tapas na cara. Ele concluiu que a número 10 era defeituosa e devia ser descartada. A cena trouxe as lembranças de Minori sobre as torturas na base Byakuren. Seiya desembainhou a espada vendo o ódio no rosto da garota. De repente, uma delas mandou o mestre calar a boca. Ele puniu a número 3 por tentar dar ordens, atingindo-a com o cabo da espada. Ao ver que todas começavam a ganhar consciência, cansou-se e decidiu acabar com elas de uma vez. Quando ele ergueu a lâmina para a número 3, a minoria original se pôs na frente dela. Ishiki, ao perceber que ela havia protegido a contraparte, ficou pasmo. E ao cheirar e provar seu fluido vital, reconheceu algo familiar. A garota tentou atacá-lo, mas ele foi mais rápido e cravou a espada no peito de Minori. Só então percebeu que era a verdadeira Kiryu Minori, e o protagonista ouviu tudo através do feitiço. Depois que a irmã é descoberta pelo vilão, Shin parte para resgatá-la. Movendo-se em alta velocidade, ele invade a mansão de Ishiki. A sirene toca e o inimigo percebe que o irmão de Minori veio salvá-la, jurando que Shin enfrentará o inferno. A casa está protegida por inúmeros clones armados. São clones treinados para o combate e todos parecem com a irmã mais nova do Shin. O vilão quer ver até onde ele chega enquanto o protagonista desvia de cada ataque. Os clones tentam acertá-lo com lanças, ele evita tudo, até que um ataque surpresa decepta seu braço, como sempre. Inesperadamente, o clone número 10 aparece para ajudá-lo, afastando a guerreira que o atacou. O outro clone pergunta o que ela está fazendo e ela explica que Shin é o irmão mais velho original de todos eles. Em resposta, a guerreira diz que não liga. A ordem do mestre é eliminar todos os intrusos sem exceção. Por proteger um invasor, o número 10 virou alvo também, e agora é considerado o inimigo. Os clones se preparam para eliminá-la, mas então Shin recupera-se e pega sua máscara. Ao colocá-la, uma energia imensa começa a girar ao redor e ele pede ao clone 10 para deixá-lo resolver tudo. Em outro lugar, Seiya rasga o rosto de Minori e ri enquanto ela grita de dor. Ele puxa o cabelo, cheira e se delicia com o aroma. Excitado, desfere um soco que a arremessa, agradecendo por terem eliminado Chikara e Taru, que já estavam lhe enchendo o saco. Seiya pergunta por que ela voltou depois de escapar de suas mãos, se voltou para ser dele de novo, e então chuta seu rosto. Tomada pelo ódio por ter sido usada, ele levanta, pega uma adaga e jura que nunca o perdoará. Seiya debocha, quer vingança por ter sido torturada por ele todos esses anos? Ela até mudou de caminho para tentar salvar os clones. Ele cutuca, e para provar pega o clone número 3 e decapita diante de Minori. Chocada, ela grita e tenta feri-lo com a adaga miúda, mas ele, mestre da espada, não recebe nenhum arranhão. Para mostrar superioridade, ele arranca os braços de Minori com sua espada azul sagrada e a chuta longe. Ele alega que os clones não são seres vivos e que ele só brinca com eles até quebrarem. Para provar, elimina outro naquele instante. Nossa heroína tenta salvar o clone caído e o encara com ódio puro. Exatamente o que Ishiki quer. Olhos cheios de desespero. Quando Minori se põe diante de outro clone para protegê-la, ele ataca de novo com a espada. Enquanto seus braços são decepados outra vez, ela lança um feitiço gritando para o vilão não se mover. Seiya, contudo, diz que ela não entende a situação. Aqueles que ela tenta salvar desesperadamente não passam de bonecas descartáveis inúteis. Vendo seu desespero, ele ri e diz que ela deve pedir direito. Ordena que Minori ponha a cabeça no chão. Quando ela o encara com ódio e recusa, ele crava a espada no estômago de outro clone perguntando se ela realmente não quer salvá-los. Então, tomado pela fúria, grita para ela obedecer. Ele a avisa que se não se ajoelhar, continuará eliminando seus parentes e prova jogando pequenas adagas nos clones, derrubando-os um a um. Por fim, a garota cai de joelhos e implora para que pare. Ao arrancar outro clone, ele pergunta se pare é tudo o que ela sabe pedir. Com a testa colada ao chão, ela suplica que pare de atormentar os clones. Ele diz que só vai reconsiderar se ela tomar o lugar das suas bonecas inúteis. Apontando a espada para ela, manda que lamba sua bota, afirmando que ela não tem direito de recusar. Fere-a com a lâmina e diz que na presença dele só pode responder sim, senhor. Intimidada, Minori cede e responde que sim.
Em seguida, abre uma porta mantendo a espada perto dela o tempo todo. Friamente e sádico, arranca-lhe a língua num só movimento. Coloca o pedaço na boca, mastiga e engole, comentando como é delicioso. Depois a agarra pelo pescoço, declarando que ela não vai escapar, e começa a rasgar suas roupas. Apontando a espada de novo para o pescoço, exige que ela mostre mais daquele olhar de pânico. Manda que lute, resista e no fim se submeta a ele. Quando está prestes a consumar, Seiya leva um soco brutal no rosto. Nosso protagonista, Shin, surge e desfere o golpe fortíssimo. Depois de acertar o inimigo, corre até a irmã para ver como ela está. O rosto dela mostra que sabia que o irmão viria. Enquanto isso, Ishiki se levanta furioso e pergunta o que ele fez aos clones na mansão. Shin responde que jamais eliminaria os clones, pois foram feitos a partir de sua irmã. Foi difícil, mas ele conseguiu incapacitar todos. Seiya acha o gesto entediante e diz que teria feito algo melhor com as bonecas, tipo aprisioná-las e violá-las na frente do irmão repetidas vezes. Nosso herói retruca que o mais interessante será quando o esmigalhar milhões de vezes. Shin lança outro soco, mas Seiya bloqueia com a espada e só o impacto o atinge. O vilão entende como conseguiu neutralizar os clones com tanta força. Logo em seguida, ele o arremessa longe e aplica uma técnica com espada infundida em magia de raio. O golpe arranca um dos membros de Shin, que, contudo, fica envolto por magia de controle mental e sai voando na direção de Ishiki. O soco vindo do membro decepado é devastador, arremessando o vilão e arrasando toda a área com o impacto. Ao alcançarem o salão, Seiya manda os clones formarem uma barreira para protegê-lo. Shin acha ridículo estar sendo protegido justamente pelas bonecas que tanto usou. Seiya rebate que pouco importa como ele as usa, são dele mesmo, e cortando a conversa, manda as garotas atacarem Shin. O herói desvia do ataque. Ele apanha vendo sua irmã original em cada uma delas, o que só o enfurece ainda mais. No momento em que Minori, sua irmã, tenta avisá-lo dos ataques, ela é atingida por trás. Com a irmã ferida, Shin se distrai e os clones o imobilizam. Desesperado, ele grita para que o soltem, vendo sua irmã ser atacada ao mesmo tempo. Nesse momento, Shin leva um golpe pesado por trás de Ishiki e Seiya. Exultante, o vilão exclama que Shin deveria estar protegendo sua irmãzinha. Nosso protagonista se desculpa por causar dor à sua irmã e aos clones, já que uma delas também foi atingida. No entanto, a clone número 3 diz que essa é a função dela. Intrometendo-se na conversa, Ishiki diz que a única função dela é obedecê-lo. Ele fica irritado com o olhar de Shin e começa a atacá-lo, mas o protagonista desvia de cada golpe. Quando o herói chega a ter um ponto alto estratégico, Seiya ameaça eliminar um dos clones de Minori. No momento em que ele desfere o golpe que era para a garota, Shin pula na frente e o recebe. Continuando seu ataque, o vilão pergunta se ele não vai revidar. Se o fizer, ele torturará sua irmã em seu lugar. Seiya pega sua grande espada e usa o devastador golpe de vento, cortando-o em pedaços. No chão, gravemente ferido e em pedaços, Seiya diz que o fará assistir a tudo que fará com sua irmã. Depois de chutá-lo, o garoto se levanta muito rapidamente, regenerando-se. Ishiki o chama de morto-vivo inútil, mas Shin se posiciona para proteger todos os clones. As garotas questionam por que ele as protege, e Shin responde que faz isso porque quer proteger sua irmã. Seiya diz que elas são apenas bonecas feitas com a tecnologia de Byakuren, e não sua irmã de verdade. Chamando-as de escravas, ele as ordena a eliminá-lo imediatamente. Desesperado, Seiya grita para que obedeçam às suas ordens. Elas, no entanto, parecem entender o que está acontecendo agora e ninguém responde. Agora, os clones começam a entender sua origem e a razão pela qual Shin os protege tão ferozmente. Todas percebem quem é o verdadeiro inimigo e começam a cercar o vilão de Byakuren. Elas se voltam contra Seiya por ter machucado seu irmão e o vilão se desespera com a revolta delas. Ao entenderem sua natureza como clones de Kiryu Minori, elas percebem que são seres vivos e parte da mesma entidade, compartilhando uma profunda conexão com a original. Por causa disso, as memórias que a Minori original experimentou começaram a surgir nas mentes dos clones, revelando cenas onde seu irmão mais velho, Shin, tentava desesperadamente protegê-las. Shin entende que a habilidade de manipulação física dela permite ao usuário controlar partes de si que foram separadas. Completamente fora de si, Seiya grita ordenando que as bonecas o obedeçam, pois ele é o mestre delas. Elas deveriam seguir suas ordens, mas agora, qualquer um que tente machucar seu irmão se torna um inimigo. Ishiki ameaça cortar todos ali em pedaços com sua espada, porém Shin não permite e desfere outro soco massivo no vilão. Enquanto ele cai no chão, Seiya é atacado por um clone de Minori empunhando uma lança. Caído e derrotado, o vilão é confrontado por Shin, que pergunta como ele deveria acabar com ele. Como já havia sido estabelecido, a Minori original deseja fazê-lo pessoalmente. Ela não ficaria satisfeita a menos que se vingasse com as próprias mãos. Enquanto os clones imobilizam os braços e pernas de Ishiki, ele implora para que parem. Minori então invoca um martelo gigante e usa a imensa arma para golpeá-lo, mas um único impacto não é suficiente para satisfazer sua fúria.
Kiryu Minori está determinada a deixá-lo em pedaços antes que sua voz se apague completamente. A clone número 10 interrompe o momento para relatar que todas sofreram uma dor inimaginável. Assim como dezenas delas foram derrubadas por Seiya, ela exige que ele sinta o mesmo, desejando ver Ishiki sofrer ainda mais. Shin entende a dor e o abuso que elas passaram ao serem repetidamente eliminadas. Foi um verdadeiro inferno na Terra. É revelado que no porão da mansão, uma criatura de masmorra é mantida viva e drogada para violentar qualquer ser vivo, incluindo homens, como um caçador que se opôs a Saya. Todos concordam em usar esse método cruel para a vingança final. Minori e Shin acompanham a número 10 ao porão, onde acorrentam o vilão com grilhões de ferro. Desesperado, Ishiki observa enquanto a cela é aberta. A criatura gigantesca, um carvalho imperador, emerge diante do falso herói que chora em pânico. Disse que um único espécime dessa espécie possui o poder de criar um país inteiro. Originalmente, a criatura só se interessava por mulheres, mas devido às drogas e modificações de Byakuren, ela começou a atacar homens sem distinção. Minori fica enojada com a cena e Shin prefere desviar o olhar. No momento em que a criatura rasga as roupas de Ishiki e lambe os lábios, as cortinas caem, encerrando a visão perturbadora. Minori e seu irmão estão visivelmente abalados e exaustos, desejando apenas descansar. Os clones se oferecem para preparar chá, agradecendo a Shin por salvá-las e por não ter eliminado nenhuma delas durante a batalha. A número 10 expressa profunda gratidão, sem saber como retribuir ao irmão original. Ele aceita os agradecimentos delas e pede que o levem para dar um rolê pela mansão, pois precisa coletar comida e informações sobre a guilda Byakuren. Enquanto a número 3 o guia, a número 10 decide permanecer lá até que a tortura termine. Durante a conversa, a garota confessa que não sabe o que fazer no futuro, pois foi criada sem escolhas e teme que o mundo não as aceite. Shin a conforta, afirmando que isso é uma mentira porque ele mesmo as aceita. Ele as assegura que não precisam buscar um significado imediato para seu nascimento, apenas precisam viver. Então, a número 3 promete que viverá o melhor que puder. No entanto, do nada, ela é decapitada com um corte preciso e limpo, eliminada bem na frente de seu irmão. Atrás dela, Kira Haruto aparece, que não via nosso herói há muito tempo. Para chegar a esse ponto, o herói de Byakuren havia eliminado todos os outros clones. Ele enfrenta Shin e com um sorriso sádico diz que está feliz em celebrar o reencontro emocionante deles, mas que ainda precisa eliminar todos os presentes. Ele desfere um corte preciso com sua espada, decepando as duas mãos de Shin. Kira comenta que ele não reagiu a tempo. Enquanto seus membros decepados se regeneram, nosso protagonista avança, desferindo um soco que irradia magia, mas erra quando seu inimigo desvia. Haruto o acha muito mais lento do que esperava, Shin tenta atacar repetidamente, mas erra cada golpe. Kira diz que ataques impensados são inúteis contra ele, e demonstra como se faz, preparando um feitiço. Seu ataque destrói uma grande parte da mansão e atinge os braços de nosso herói. Vendo o dano que causou, Makoto o chama de monstro. Kira zomba dele, achando curioso um imortal dizer tal coisa. Com um braço destruído, nosso herói tenta ativar sua regeneração o mais rápido possível. No entanto, ele cai em desespero ao perceber que sua habilidade não está funcionando. Kira revela que um feitiço em sua espada impediu a regeneração de Shin. Nosso herói sente medo, pois Kira é diferente dos outros membros de Byakuren. Ele não consegue imaginar uma maneira de derrotá-lo e agora só quer garantir que sua irmã escape. Portanto, ele não se importa se não sair de lá vivo. Shin então pergunta como ele descobriu sua localização. Kira explica que o relatório de Ishiki parou, então ele veio verificar a situação e encontrou Makoto. Foi sorte para Kira, mas azar para nosso protagonista. Haruto então pergunta quem mais está na mansão, já que o protagonista usou o plural ao se referir aos presentes. O falso herói sabe que a irmã de Shin está lá, mas não tem interesse em vingar seus camaradas caídos. Na verdade, ele está até feliz que os membros da guilda foram eliminados, pois isso significa que Shin e seus companheiros subiram de nível ao derrotar membros de Rank S. Isso significa que se Kira os eliminar agora, ele ganhará muitos níveis. Nosso herói pensa que ele é completamente insano. Embora ele concorde em parte, o falso herói não se importa. Em um instante, ele desaparece da frente do protagonista e reaparece, cravando sua espada no estômago dele. O golpe o fere gravemente, que enquanto Shin cai derrotado, Kira ganha um número absurdo de níveis, sentindo uma euforia avassaladora. No entanto, Shin se recusa a desistir. Ele invoca um feitiço que prende os pés de Kira, declarando que ainda o eliminará. Usando a cúpula sagrada do santuário, Kira repele nosso herói, enviando-o pelos ares e declarando que não será derrotado. Em seu nível atual, o protagonista não consegue nem tocá-lo e continua a levar golpe após golpe, perdendo seu fluido vital. Sua regeneração não consegue acompanhar o poder absoluto de Kira. O inimigo então oferece uma chance a Shin. Shin pergunta se ele está mentindo, e Haruto responde que tudo depende das ações do protagonista. Em pânico total, Shin se ajoelha diante do inimigo e pede que leve apenas ele. Ele implora para que poupe sua irmã, e Kira ri, zombando de sua falta de dignidade e orgulho. Mas na verdade, Kira estava mentindo e planejava eliminar os dois.
Cheio de raiva, nosso herói grita e tenta socar Kira, que desvia para trás. Nesse momento, todos os clones restantes e a Minori original aparecem para proteger seu irmão. Haruto nota que Shin cuidou bem delas e que ainda restam algumas. Quando Minori aparece, o protagonista grita para que parem, pois não são páreo para ele. Os clones começam a ser destruídos um por um, mas elas dizem que mesmo que não possam vencer a luta, podem ganhar tempo para os dois escaparem. Enquanto Haruto avança sobre Shin, elas se sacrificam para retribuir por tê-la salvado do inferno em que viviam. Usando um feitiço de teletransporte instantâneo, um dos clones conseguiu tirar os dois irmãos de lá, sãos e salvos. Kira erra seu ataque e percebe que um feitiço daquele nível exigiria uma quantidade imensa de mana. Vendo a conjuradora desabada no chão, ele considera a situação problemática. No entanto, ele sabia que mesmo que todos os clones o atacassem de uma vez, elas não teriam chance de derrotá-lo. De repente, uma delas rasga a própria blusa, revelando um truque final relacionado à sua função original. Afinal, Ishiki havia planejado usá-las repetidamente e depois descartá-las. A clone número 10 ativa uma bomba biológica mágica, liberando a energia da alma condensada em um cristal alojado em seu peito. Com suas últimas forças, elas agradeceram a Shin e Minori antes de se detonarem, explodindo a mansão inteira com um poder avassalador. Sigiri Aya era considerada a mulher mais bonita da guilda Byakuren. Com sua beleza estonteante, comportamento gentil e atitude imparcial, todos se apaixonaram por ela. No entanto, apenas aqueles infelizes o suficiente para passar um tempo sozinhos com ela descobriram o terrível segredo que ela escondia, como um certo homem que a pegou se banhando em fluido vital e testemunhou sua verdadeira face. 6 meses atrás, ela desceu para o bunker secreto no porão da guilda. Ao entrar na sala onde os irmãos estavam presos, ela verificou quanto fluido já havia sido coletado. Percebendo que o progresso estava apenas na metade, ela decidiu acelerar a taxa de extração. Quando a máquina parou, ela mesma foi ao painel e a ligou novamente. Os irmãos indefesos viram um ventilador gigante se materializar bem abaixo deles. As lâminas começaram a girar em uma velocidade vertiginosa, e os dois entraram em pânico enquanto eram lentamente moídos. Enquanto observava a cena, a maga Aya gargalhava sadisticamente. Embora esse método não a ajudasse a subir de nível, não tinha importância para ela. Contanto que ela pudesse obter o molho de tomate deles para se deliciar, isso era suficiente. Ela sempre imaginou que imortais pareceriam zumbis. Nunca que teriam uma pele tão macia. Não importa o quanto fossem torturados, a pele deles sempre se regenerava, tornando-se tão lisa quanto a de um recém-nascido. Este era o maior sonho de uma mulher, a juventude eterna. Com beleza e juventude duradouras, homens e dinheiro viriam até ela sem nenhum esforço. Ela sentia uma profunda inveja dos irmãos por terem nascido com essa habilidade. Apenas bebendo o fluido vital deles, ela poderia manter sua juventude e pele radiante para sempre. Ela havia encontrado a fórmula para a juventude eterna e queria ainda mais daquele sangue precioso para si. O líder da guilda observava tudo com uma expressão orgulhosa. De volta ao presente, quando o líder da guilda chega à cena, ele não encontra mais os irmãos. Ele imediatamente se pergunta se os dois conseguiram escapar. Kira então liga para Aya, fingindo simpatia, mas a maga está furiosa. Ela pergunta com a voz carregada de raiva, onde estão os irmãos e por que ele ainda não os capturou. Kira informa que eles eliminaram Seiya e escaparam novamente, mas Aya não poderia se importar menos. Ela só quer que ele os capture o mais rápido possível. Kira não entende a pressa, afinal, eles ainda têm muito sangue em estoque. Ela, no entanto, argumenta que o sangue precisa ser fresco para ser mais eficaz, pois sem um suprimento constante, sua beleza e juventude desapareceriam. Kira diz que não se importa com a juventude dela e reclama que ela está gritando demais. Aya o chama de inútil e ordena que ele pare de brincadeira e encontre os fugitivos imediatamente. A expressão de Kira escurece. Ele pergunta desde quando ela se tornou tão importante a ponto de lhe dar ordens e diz para ela capturá-lo sozinha, já que deseja tanto o sangue deles. Kira a provoca ainda mais, dizendo que se ela ficar tão estressada, acabará com rugas. O comentário a enfurece ainda mais. Incendiando toda a área ao seu redor com sua raiva, a maga decide que irá procurar os dois pessoalmente. Enquanto isso, em outro lugar, Haruto acorda e pergunta à irmã onde eles estão. Ela explica que os clones explodiram tudo perto do portão e que de alguma forma eles acabaram em uma masmorra. Assustado, o protagonista pergunta sobre os outros e o rosto de Minori assume uma expressão triste. Nosso herói está devastado por não ter conseguido salvá-los, quebrando a promessa que lhes havia feito. Vendo a tristeza e a frustração em seu rosto, Minori o abraça apertado, assegurando-lhe que todos teriam entendido, pois ele lutou bravamente pelo bem-estar dela. Haruto se culpa por não ter salvado a todos, sentindo um forte desejo de compensar seus erros. Através de Minori, os sentimentos dos clones o alcançaram e Haruto entendeu que, no final, todos escolheram ficar ao lado dela. Chorando, Minori afirma que ela e todos os clones receberam sua mensagem final. O pedido delas para que ele vivesse por todas elas o comoveu profundamente, mas agora ele se sente fraco e anseia por se tornar mais forte. Sua irmã compartilha o mesmo sentimento e, apertando sua mão com força, reafirma o pacto deles de ficarem mais fortes juntos. Enquanto ele estava inconsciente, Byakuren fez um novo anúncio sobre os dois. Minori, que inicialmente pensou que era a notícia da morte de Haruto, revela que era algo muito pior.
A recompensa por suas cabeças foi aumentada para 5 bilhões por pessoa. Caçadores de todo lugar estão atrás deles. Eles precisam sair da masmorra imediatamente, pois seus perseguidores podem rastreá-los através dos pontos de teletransporte. Seguindo um caminho sinuoso, eles finalmente encontram a saída marcada por uma luz intensa. No entanto, Baruto se coloca na frente de Minori, dizendo para ela parar. Bem na saída, um olho monstruoso aparece, cobrindo toda a abertura. Então, seu corpo inteiro é revelado, um dragão gigante e aterrorizante. Minori grita para seu irmão, dizendo que eles deveriam correr de volta para a masmorra, mas ele quer fazer exatamente o oposto. Nesse momento, o dragão libera um sopro de fogo destrutivo que arremessa os dois para longe. Após o forte impacto, a criatura começa a voar sobre a área. Eles percebem que é um monstro de alto rank, algo que não deveria estar fora de uma masmorra. Eles não entendem por que o dragão está lá, mas sabem que não tem chance de lutar contra ele. Os irmãos começam a desviar de suas intensas rajadas de fogo. Enquanto correm, avistam uma cidade e pensam que estão seguros, já que dragões normalmente não atacam assentamentos humanos. Mas para seu horror, a criatura libera uma rajada de fogo que destrói uma grande parte da cidade. Seu sopro excede 3.000 graus, uma temperatura capaz de derreter qualquer coisa em seu caminho. Suas escamas, capazes de repelir até mesmo tiros de canhão, o tornam praticamente indestrutível. Apenas as forças combinadas de várias guildas poderosas tornariam lutar contra um dragão uma opção viável. Diante de tal monstruosidade, os irmãos se perguntam como poderiam escapar. Então, Shin propõe uma ideia arriscada: atacar o monstro. Minori pensa que ele enlouqueceu, no entanto, o protagonista afirma que eles derrotarão o dragão e subirão de nível. Ele lembra Minori da promessa que fizeram, argumentando que se fugirem agora, nunca conseguirão derrotar Kira. Shin avança pela esquerda, enquanto Minori cerca o dragão pela direita. A criatura libera um sopro de fogo e nosso herói procura uma abertura para atacar. Ele coloca sua máscara, ativa um feitiço de encantamento mágico e avança contra o dragão. Shin ataca o dragão por cima, iniciando um combate aéreo equilibrado. Um dragão é uma criatura viva, o que significa que o alvo principal deve ser sua cabeça. Ele desfere um soco poderoso na cabeça da criatura, fazendo-a perder o equilíbrio e cambalear. Sua mão está coberta pelo fluido do monstro e ele sente uma dor aguda, pois as escamas do dragão são extremamente duras. Minori percebe que precisa mirar nas frestas entre as escamas e avança para atacar. Ela enfia sua adaga nessas frestas, mas o dragão mal reage e a ataca com sua cauda. Depois de afastar a garota, a criatura se vira para Shin e prepara outro sopro de fogo. A rajada atinge Shin em cheio, mas sua irmã logo aparece para defendê-lo. Ignorando seus ataques, o monstro libera um sopro vermelho macabro, que Minori tenta defender com um feitiço. Mesmo com seu escudo mágico, ela é atingida pela rajada e sua mão fica gravemente ferida. As chamas negras, que consomem magia por si mesmas, continuam a queimá-la. Sentindo uma dor excruciante, ela se lembra dos clones que morreram e usa essa memória como combustível. Determinada a se tornar mais forte, ela arranca o próprio braço para parar a dor e a propagação das chamas. Ela enfrenta o dragão de frente enquanto seu irmão se levanta, declarando que a luta ainda não acabou. Esta é a primeira vez que seus ossos foram completamente derretidos. Ele esperava algo assim do sopro de um dragão. Agora recuperado, ele arranca friamente a própria mão, a imbui com um feitiço e a arremessa no monstro. A mão, envolta em magia, atinge a criatura com força total, que pela primeira vez mostra uma clara reação de dor. Vendo a oportunidade, Shin grita para sua irmã agir e ela imediatamente avança contra o monstro. A garota sente que precisa de uma magia ainda mais forte e grita enquanto ataca o dragão. Minori libera a magia infernal da chama negra com toda a sua força contra o alvo. O dragão grita de dor e começa a enfraquecer. Imediatamente depois, o protagonista aparece na frente dele e transforma seus membros decepados em uma única arma, comprimindo toda a sua força em um único ponto. O golpe unificado perfura as escamas do dragão. Ele então atinge a cabeça do monstro com um golpe massivo e ele reage com um grito final. O ataque crava a besta no chão, finalizando-a completamente, e o protagonista ganha vários níveis com a vitória. Os dois irmãos estão satisfeitos, tendo derrotado a criatura. Minori sente que suas habilidades despertaram após o confronto com as chamas do dragão. Enquanto se acalmam, eles se perguntam por que um dragão estava lá, já que não o viram quando passaram pela área antes. Nosso herói deduz que alguém o controlava por causa do brilho roxo em seus olhos. Era o mesmo brilho que aparecia quando eles eram hipnotizados durante a tortura. Controlar algo tão insano com magia de hipnose só podia ser a maga Aya, né? Assim que ele diz o nome dela, vários dragões começam a sobrevoar a ilha. Em cima de um deles, duas pessoas bem vestidas e armadas com espadas saltam. O protagonista suspeita que também estão sendo controlados, pois imediatamente avançam contra ele e Minori. Um deles arremessa a espada na garota, que desvia rolando no chão. Enfurecido, o protagonista desfere um soco que manda o atacante pelos ares. Logo em seguida, um dragão enorme aparece, preparando um ataque de sopro aterrorizante.
Quando ele libera o ataque, destrói os arredores, e o protagonista percebe que a explosão atingiu uma área muito maior do que a dos dragões anteriores. Isso significa que já descobriram a posição deles, e mais inimigos estão aparecendo. Shin decide cuidar do dragão e pede para Minori lidar com os caçadores, que também parecem estar sob controle hipnótico. Vendo a força deles, Shin manda ela recuar, percebendo que quase a colocou numa situação perigosa. Ele diz que vai cuidar de tudo sozinho, mas Minori teme deixar o irmão mais velho fazer isso. Lembrando o que aconteceu na mansão contra Seiya, ela tem uma ideia. Ela diz ao irmão que não pode mais deixá-lo resolver tudo sozinho. Afinal, essa é a vingança deles. Unidos, eles avançam contra os caçadores, lançando seus feitiços. Lançando feitiços de fogo, Minori derrota 3 de uma vez. Enquanto o dragão prepara um sopro de gelo, Shin avança e é atingido em cheio. Com metade do corpo arrancada, ele usa manipulação corporal para atacar com a parte decepada. No entanto, o dragão morde suas pernas e impede o ataque. Inteligentemente, Shin usa uma infusão de veneno, fazendo a criatura sentir uma dor excruciante e cair derrotada, o que lhe concede muitos níveis. Os caçadores atacam Minori incessantemente, mas ela desvia de cada golpe. Vendo mais inimigos surgindo de cima, ela é forçada a conjurar seu escudo mágico para se proteger, até que é esfaqueada nas costas. Percebendo que há muitos alvos, ela decide não se conter e usa expansão de chamas negras, atingindo vários inimigos de uma vez. Ela avisa ao irmão que eles devem acabar com isso rapidamente para evitar danos permanentes. Mesmo com o fogo negro os queimando, os caçadores se levantam. A magia de hipnose força a obediência absoluta, mantendo-os de pé apesar dos ferimentos graves. De repente, todos os monstros e caçadores controlados começam a recuar. Eles se alinham, assim como os dragões, esperando Sigiriaya emergir de um portal. Os irmãos notam que Kira não veio com ela. Arrogantemente, a mulher parece pensar que pode lidar com ele sozinha. Ela revela que compartilha os 5 sentidos com os hipnotizados, e foi assim que os encontrou na ilha. Ele comenta que ela foi corajosa de vir até ele sem Kira Haruto. Ela responde que não precisa dele para enfrentar 2 oponentes que considera fracos. Minori conjura suas chamas negras e afirma que a soberba precede a queda. Ela ataca a maga, que dissipa completamente o feitiço e permanece sem um único arranhão. A maga usou um escudo de seres vivos para se proteger do ataque. Isso enfurece Minori, que chora porque Aya não valoriza a vida humana. Quando um dos caçadores cai no chão derrotado, a maga diz que a vida humana não tem sentido para ela. Enquanto ela for bonita e forte, é só isso que importa. O resto é descartável. Minori acredita que não há hierarquia na vida, mas a maga discorda, afirmando que os dois estão vivendo numa ilusão e que ela vai desiludi-los agora mesmo. Aya usa um feitiço de raio roxo que destrói os arredores e cria uma cratera entre eles. Enquanto Shin Makoto pula para salvar a irmã, Aya aparece e diz que ele deveria se preocupar mais consigo mesmo. Ela usa tentação hipnótica e o beija nos lábios. Os olhos de Shin Makoto ficam roxos, controlados pelo feitiço de Aya, e sua irmã fica apavorada. A maga diz que ele tem sorte, pois não terá que fazer nada e preservará sua juventude para sempre. Minori fica furiosa por ela estar hipnotizando o irmão e avança contra a maga. Ela avança com sua adaga, mas o próprio irmão se coloca na frente recebendo o golpe. A maga tenta entrar na cabeça dela, dizendo como é terrível esfaquear o próprio irmão. Assim que Minori tenta atacar novamente, Aya faz o irmão contra-atacar com um soco massivo. Minori desvia e grita, tentando despertá-lo do transe. Ela implora para ele a reconhecer, mas Aya diz que é inútil, pois sua hipnose só pode ser quebrada por ela, a menos que Minori consiga superá-la com um feitiço mais forte ou eliminar a conjuradora. Controlando Shin, Aya o ordena para atacar Minori, e o garoto começa a desferir chutes. Após chutá-la para longe, ele avança e prepara outro soco que a atinge em cheio. Aya sabe que Minori se sente péssima por ser espancada pelo seu amado irmão, que é muito mais forte. Minori pega sua adaga e decide revidar para não ser eliminada. Olhando para o irmão, ela tem uma visão de momentos em que ele foi gentil com ela. Isso a distrai, fazendo-a levar um golpe poderoso. Caída no chão, desarmada, ela se sentiu fraca, pensando que não conseguiria lutar contra Shin. Ele então a sufocou, levantando-a do chão e a fazendo se sentir impotente. Ela começou a ver visões do irmão a protegendo no passado, e lembrou da promessa que fizeram de se tornarem fortes juntos. Ainda consciente, Minori começou a murmurar algo. Então, consumida pelo ódio, ela gritou com todas as suas forças que eliminaria a bruxa. Aya ordenou a Shin Makoto que despedaçasse a irmã, mas foi Minori quem reagiu primeiro, decepando seus membros. Ela pediu desculpas ao irmão mais velho enquanto desviava dos ataques dele, e logo em seguida lançou a magia explosiva de chamas negras, que cobriu uma vasta área. Aya escapou por um portal, evitando o ataque. Minori sempre pensou que, enquanto estivesse atrás do irmão, tudo ficaria bem. Mas isso não era mais o suficiente. Para sua própria sobrevivência, ela o atacou friamente, arrancando seus braços e, finalmente, sua cabeça.
No entanto, Shin continuou a lutar mesmo sem a cabeça, desferindo um soco na irmã. Ela podia sentir as emoções e desculpas em seus golpes. Era Minori quem deveria estar se desculpando. Afinal, ela tinha sido fraca e sempre o arrastou para baixo, mas isso estava prestes a mudar. Agora, ela teria a força para proteger o irmão também. Enquanto lutava, ela subiu de nível e finalmente o abraçou. Durante o abraço, ela declarou que se tornaria forte e então explodiu com magia, levando Shin Makoto junto. Após o ataque sacrificial, Aya tentou coletar o sangue dos dois irmãos. Ela queria recuperá-los o mais rápido possível e ficou irritada com a fumaça densa que a impedia de vê-los. De dentro da fumaça, a voz de Minori surgiu, dizendo que Aya a subestimou ao pensar que ela não seria capaz de lutar contra Shin. Mas no dia em que escaparam do inferno, eles se eliminaram várias vezes. Uma quantidade absurda de poder mágico emanava da garota, e ela disse que já havia se decidido há muito tempo. Shin Makoto agradeceu à irmã por tirá-lo da hipnose, e agora eles lutariam juntos. Aya percebeu que a explosão havia quebrado seu feitiço e se preparou para tentar hipnotizá-lo novamente. Aya levantou todos os caçadores e dragões novamente, ordenando-os a atacar os dois irmãos. Minori, agora mais forte, usou sua adaga para se defender de um ataque de espada. O irmão dela finalizou o caçador, mas logo em seguida, um dragão quase o queimou até virar cinzas. No entanto, foi quando Kiryu Minori o salvou, criando um feitiço de proteção. Então ela usou suas chamas negras para derrubar o monstro. A maga levantou todos os cadáveres mais uma vez e declarou que era inútil lutar contra ela, afirmando que eles continuariam se movendo até que seus corações parassem de vez. Ele sabia que se não os eliminassem de forma adequada, eles simplesmente continuariam voltando à vida. Os dois irmãos continuaram a enfrentar os hipnotizados, que agora agiam como zumbis. Mesmo depois de levar uma surra severa, um deles permaneceu de pé, mesmo sem a mandíbula. Sua irmã apontou que seus movimentos não eram impulsionados por magia e disse a ele para apenas derrubá-los. Ele entendeu e começou a atacá-los, imbuindo seus punhos com magia. No meio do combate, um dragão enfurecido voou em sua direção. Com Aya montada em suas costas, o dragão pisou no herói, prendendo-o ao chão. Aproveitando a oportunidade, ela tentou hipnotizá-lo novamente com seu feitiço, afirmando que ninguém escapa de sua hipnose. Aya começou a rir, presumindo que sua resistência e magia deviam estar no limite da batalha. Confiante de que ele cairia facilmente no feitiço, ela o ordenou a eliminar Minori. De repente, ele se ajoelhou e preparou um golpe infundido com magia. Aya o instou a seguir a ordem, mas, quebrando suas expectativas, ele desferiu um soco massivo no queixo da vilã. Caída no chão, ela estava em choque, percebendo que sua hipnose não funcionava mais. Os dois irmãos estavam agora em um nível superior, e sua magia não os afetava mais. Com os dentes quebrados, Aya achou impossível que ele tivesse superado sua hipnose. Em fúria, ela começou a lançar vários feitiços destrutivos para acabar com eles. Minori criou um escudo e defendeu-se de todos os ataques, afirmando que os dois eram imortais. Aya ficou ainda mais furiosa e conjurou feitiços ainda mais fortes, liberando rajadas de meteoros de vários elementos mágicos contra os irmãos. Os feitiços não funcionaram. Kiryu Minori defendeu-se de tudo e então usou o feitiço da linha negra. Mesmo com a bruxa criando um escudo, a explosão de magia negra começou a romper sua defesa. Minori havia experimentado muitas vezes antes. Por causa da magia de Minori, o sofrimento que os irmãos haviam suportado não era nada comparado à dor que Aya sentia agora. A irmã mais nova queria que ela sentisse isso, e para isso, usou o próprio feitiço de hipnose de sua inimiga contra ela, condenando-a a viver num inferno eterno. Depois de algum tempo, Aya acordou, amarrada dentro da mesma cápsula onde os dois irmãos haviam sido torturados. Reconhecendo o lugar, ela ficou desesperada e gritou para que a tirassem de lá. Mesmo acorrentada, ela exigiu que lhe dessem o tesouro e então tentou usar um feitiço de raio, um de meteoro, um de água, um de vento cortante e todos os outros que conhecia. Ela se perguntou por que seus feitiços não estavam funcionando. Quando viu o protagonista, chamou sua atenção, perguntando se ele estava ouvindo. Vendo-o trabalhando no computador, ela se desesperou, perguntando o que ele ia fazer. Então ele aperta o botão vermelho. A hélice abaixo dela ganha vida, girando, puxando a bruxa para dentro dela. Em instantes, ela começa a ser triturada, gritando em agonia pela dor intensa. Seus membros são arrancados de seu corpo. Mas então, ela de repente acorda, sentindo que tudo foi um sonho. Ela percebe que está no mesmo lugar novamente e que a dor era real. Aya começa a a implorar por sua vida e o protagonista aponta para um placar exibindo um número. Ela entende. Esse é o número de vezes que os irmãos foram triturados pela mesma tortura. Ela percebe que será torturada exatamente o mesmo número de vezes. O protagonista aperta o botão novamente e a bruxa grita de dor. Finalmente ela acorda, percebendo que suportou a mesma quantidade de tortura que eles. Aya acredita que agora será permitido a ela retornar ao mundo real, livre da dor. Ela pretendia, no momento em que voltasse, lidar com os irmãos e acabar com eles.
No entanto, a contagem reinicia e começa de novo, mergulhando-a no desespero. Ela pensou que finalmente havia acabado, mas o botão é apertado e ela sofre novamente. Gritando, ela não consegue acreditar que tem que passar por tudo de novo. Enquanto isso, os irmãos notaram o corpo da bruxa ficando seco e enrugado. Eles perceberam que essa era a verdadeira forma de Aya Seguiri. Eles entenderam que ela estava usando magia para fingir juventude, pois na verdade tinha mais de 100 anos. O protagonista explica que ela viveu por cerca de 150 anos. Quando a tribo dos imortais apareceu, ela descobriu que bebendo seu fluido vital poderia preservar sua juventude. Foi por isso que ela ficou obcecada pelos irmãos e pela juventude eterna. Mesmo depois de sofrer as mesmas torturas que eles, ela ainda se agarrava à vida. Shin, seu irmão, acredita que se a deixarem lá, ela morrerá de velhice. O herói decide não a finalizar e se vira para ir embora, até que sua irmã nota algo brilhando à distância. Ela encontra um medalhão e percebe que é o que a bruxa usava para controlar pais e filhos através da hipnose. Determinada, ela decide que precisa acabar com esse ciclo de sofrimento o mais rápido possível. A bruxa se pergunta se horas ou dias se passaram, ciente de que sua morte está próxima. De repente, Haruto chega, tendo sentido sua presença, e a encontra em seu leito de morte. Aya implora para ele a finalizar, pois ela não vai durar muito mais. Kira, no entanto, recusa e vai embora, deixando-a sofrer e negando seu último pedido. Assim, ela apodrecerá lentamente, sua aparência se deteriorando para refletir as centenas de anos que ela realmente possui. Kira, por sua vez, sente a presença dos irmãos e jura que não os deixará escapar novamente. Longe dali, os irmãos decidem fazer uma pausa e acender uma fogueira na floresta. Os dois conversam sobre o quão longe chegaram em sua missão. Muita coisa aconteceu para chegarem até aqui. A cada desafio, eles subiram de nível e ficaram mais fortes. No entanto, eles também acabaram com a vida de muitas pessoas que não tinham nada a ver com sua vingança e sacrificaram suas irmãs clones. Um fato que pesa na consciência de Minori. Tudo vai acabar em breve. O passo final é derrotar o maior inimigo de todos, Kira Haruto. Assim que o eliminarem, a vingança deles estará completa. Eles planejam descansar adequadamente antes de dar o próximo passo. De repente, Shin ouve um barulho e grita para a irmã correr. Os dois saltam para o lado, desviando de um golpe explosivo que atinge o exato local onde estavam. Haruto aparece, satisfeito por finalmente tê-los encontrado. Com sua espada em mãos, ele exclama que os encontrou. Os irmãos tentam fugir. Minori pensa que é a chance deles, já que estão em maior número, mas Shin discorda. Ele sabe que estão exaustos da luta contra Aya, e que se não escaparem agora, serão capturados. No entanto, Kira avança contra eles com uma estocada rápida. O protagonista o encontra com um contra-ataque, dizendo que ele era a última pessoa que queria ver agora. Haruto não gosta do que ouve e retruca que eles têm uma longa história juntos. Ele diz que estava apenas planejando brincar com a irmãzinha, mas mudou de ideia. Agora ele vai apagar sua irmã mais nova. Sua espada se transforma, brotando olhos e crescendo em tamanho. Ele estava irritado por ela ter escapado da mansão de Seiya e, para extravasar sua raiva, decidiu que precisa eliminá-la. Com uma expressão maníaca, Kira declara que, por ela o ter irritado, ele apagará sua própria existência. Cheio de raiva, Shin Makoto avança contra ele com a fúria correndo em suas veias. Ele desfere um soco, mas Haruto desvia sem esforço. Em seguida, Minori ataca com sua adaga. O vilão defende ambos os golpes, mas Shin ataca novamente. O herói nota que o ataque combinado deles foi eficaz contra Kira. Minori imbui sua adaga com magia poderosa e libera um corte em direção ao seu alvo. Enquanto ele desvia, o protagonista aparece atrás dele com um soco carregado. Kira desvia novamente, vendo que a situação está ficando perigosa. Lança um feitiço. Sua espada é imbuída de energia, mostrando que ele também é uma grande ameaça. Shin começa a correr para escapar dos ataques da espada, mas acaba perdendo um braço. Ele tenta regenerar o membro perdido o mais rápido possível, mas percebe que sua regeneração não está funcionando. Seu fluido vital começa a escoar e ele sente uma dor excruciante. Seu corpo também não se move. Enquanto Minori corre para ajudar o irmão, ela é atingida por trás, um chute poderoso que a manda pelos ares, atravessando as árvores em seu caminho. Kira revela que empunha a espada que bane imortais, pois as feridas que ela inflige nunca se regeneram. Kiryushin cai em desespero e grita, mas Kira permanece calmo e ergue sua espada, desferindo um golpe abrupto para acabar com sua vida. Seu golpe atinge o alvo e um jorro de sangue irrompe. Kira sorri, pensando que venceu. No entanto, ele cortou Minori, que se jogou na frente do irmão para protegê-lo. Em um instante, seu corpo é completamente destruído, deixando Shin em choque absoluto. Ele começa a chorar, segurando o que resta de Minori em seus braços. Suas últimas palavras são o nome dele. Em desespero, ele tenta lançar um feitiço para salvá-la, mas nada acontece. Ele grita completamente transtornado para sua irmã acordar, recusando-se a acreditar que este é o fim. Suas últimas palavras são para dizer que o ama, e então Kira a finaliza de vez. Isso deixa Makoto incapaz de reagir. Haruto, por sua vez, comenta que odeia momentos familiares emocionantes.
Ele sabia que se tentasse eliminar Makoto, sua irmã viria protegê-lo. Laços familiares são úteis, pois Haruto havia antecipado suas ações exatas. Makoto olha para a cabeça da irmã, separada do corpo, e mal consegue chorar. Uma memória distante da época em que eram livres vem à sua mente. Ele se lembra dela fazendo comida para ele e os dois comendo felizes. Minori pendurava as roupas no varal e declarava que seria um ótimo dia. Ele dizia a ela que era a hora da escola e eles iriam juntos. Ela mencionou que Yoshida a havia convidado para o aquário, e Makoto achou estranho, pois pensava que ela odiava aquários. Na verdade, ela não queria sair com Yoshida porque fazia tempo que não passava um tempo com o próprio irmão. Makoto estava ocupado com seu trabalho de meio período, então ele convidou Minori para irem juntos ao aquário. Ela aceitou e eles fizeram essa promessa. A memória muda. Enquanto caminhavam pela vila, eles deram de cara com Haruto Kira. Ele perguntou se eles eram Kiryu Makoto e Kiryu Minori. Assustados, eles confirmaram. Haruto afirmou que os procurava há muito tempo, e finalmente os havia encontrado. Logo em seguida, ele sacou sua espada e disse que veio por eles por causa de seus corpos. Com um único golpe, ele cortou Makoto ao meio bem na frente de sua irmã. A garota irrompeu em lágrimas desesperadas, mas em instantes o corpo do irmão se regenerou. Haruto achou a habilidade de regeneração incrível. Makoto mesmo não sabia que possuía tal habilidade. Isso confirmou o que seu informante havia lhe dito. Eles eram imortais. Ele então desferiu outro golpe, eliminando ambos ao arrancar suas cabeças. Vendo que eles se regeneravam infinitamente, não importa quantas vezes fossem eliminados, ele ficou maravilhado. Ele nunca imaginou que tais monstros existissem, os descendentes de imortais. Os irmãos, por sua vez, não tinham ideia de sua verdadeira origem. Ele rapidamente os matou novamente e os subjugou, pisando em suas cabeças. A partir daquele momento, eles se tornaram sua comida e a tortura começou, sem nunca parar. Eles foram eliminados centenas de vezes pela espada de Haruto Kira, que prometeu fazer bom uso de seus corpos. De volta ao presente, Makoto chora convulsivamente, vendo sua irmã ser eliminada para sempre. Ele entra em modo berserk, gritando com fúria avassaladora. Uma imensa energia vermelha emana de seu corpo após o grito, e uma aura macabra o cerca. A transformação deixa Haruto impressionado e até um pouco assustado com a presença monstruosa. Ele fica chocado ao ver a nova forma de Makoto, uma figura bestial com chifres. Makoto o ataca, soltando um rugido monstruoso e reunindo um poder mágico sem precedentes. Seu rugido faz o chão tremer e cria uma rajada de vento poderosa que arremessa Haruto longe. Ele usa um feitiço na irmã, tentando trazê-la de volta à vida. O corpo dela se cura e Haruto não entende, pois tinha certeza que a espada a eliminaria de vez. Ele se pergunta que tipo de habilidade era aquela e que transformação corporal seria essa. Vendo a evolução da espécie de Makoto, Haruto demonstra certa apreensão. Era um evento sem precedentes e ele não sabia que truque havia sido usado. No entanto, agora seu alvo era o irmão. Kira pretende eliminar Kiryu Makoto de uma vez por todas e avança com tudo o que tem. No momento em que ele ataca, Makoto desaparece junto com a irmã e reaparece atrás dele. Ele gentilmente coloca o corpo de Minori no chão. Haruto presume que de alguma forma Makoto aprendeu a lutar. Em sua forma bestial, o herói avança tentando despedaçá-lo com suas garras. Kira desvia e eles iniciam um embate de força e velocidade, tentando se acertar. Haruto fica indignado que ele atingiu tal nível de poder só pela morte da irmã, enquanto ele mesmo teve que eliminar Makoto centenas, talvez milhares de vezes para subir de nível. Makoto solta um grito estridente e avança de novo. Kira se recusa a aceitar seu estado atual. Outro embate de força acontece entre eles, e a princípio nenhum consegue acertar um golpe. No entanto, Makoto logo arremessa Kira para longe, fazendo-o sentir dor pela primeira vez em muito tempo. Ele admite que Kiryu é o primeiro a causar tanto dano de uma vez, mas não adiantava ficar arrogante. Afinal, era só um descendente de um imortal e não poderia derrotá-lo. Haruto sorri para o monstro que Makoto se tornou, que mal reage aos insultos. Então, ambos respiram fundo e se envolvem em outra sequência de ataques e desvios implacáveis. Makoto carrega um feitiço de raio negro e o lança em Kira. Haruto desvia e fica cada vez mais furioso com a situação. Ele usa sua espada para tentar eliminar o inimigo de vez e Makoto leva um corte no ombro. O ataque quase o parte ao meio, e Haruto quer garantir que ele morra. Ele salta tentando um golpe descendente para cravar a espada em seu corpo. No entanto, o protagonista já se recuperou e cria uma barreira mágica. Além de bloquear o ataque, ele salta e atinge Kira, usando sua energia para derrubá-lo no chão. Com Haruto caído, Makoto caminha lentamente em sua direção. Kira não acredita que vai morrer e se recusa a ter um fim assim. Enquanto isso, Minori acorda, mesmo após ser atingida pela espada que anula a regeneração. Ela vê o irmão recuar de medo, pois Haruto também desperta uma forma semidemônica, e ela fica chocada ao vê-lo. Ela pensou que tinha sido cortada ao meio pelo golpe da espada e se pergunta o que está acontecendo e se aquela criatura monstruosa é mesmo seu irmão. Então, Haruto, em sua verdadeira forma, declara que pensou que nunca a mostraria a ninguém.
Asas brotam de suas costas e ele declara que o preço que a tribo imortal pagará será alto. Cheio de ódio, ele avança para desferir um ataque brutal. Ele e Makoto se chocam com força infernal, emanando uma imensa quantidade de energia. Sua irmã observa os dois lutarem no céu com intensidade avassaladora, completamente pasma. Kira ataca com uma expressão demoníaca no rosto, tentando usar sua espada contra o protagonista. Makoto, no entanto, agarra a lâmina com as próprias mãos e carrega uma explosão mágica que dispara da boca. O ataque atinge Haruto em cheio, arremessando-o do chão e causando uma dor imensa. No entanto, ele resiste e desfere um golpe de espada que arremessa o protagonista no chão. Ele avança de novo e o manda pelos ares com outro corte. Makoto derrapa até parar no chão e então se lança contra o inimigo, soltando um grito gutural. Ele morde o pescoço do líder da Byakuran, que sente uma dor aguda. No entanto, Haruto aproveita a situação para cortar a cabeça de Kiryu Makoto. Ele acredita que com o pescoço decepado por aquela espada, seria impossível Makoto se regenerar. Ele pergunta se o imortal está finalmente sentindo a verdadeira sensação da morte. Rindo descontroladamente, ele para de repente ao ver um círculo mágico se formando do corpo de Makoto. A cabeça de Makoto se reconecta rapidamente ao pescoço e Haruto nota o padrão geométrico do feitiço. Ele vê que o círculo tem formato de relógio e percebe que Makoto usou um feitiço para voltar no tempo. A reversão das mortes de Makoto e sua irmã deixa Kira completamente aterrorizado. Rindo, ele considera impossível o imortal usar essa técnica várias vezes. Kira saca sua espada e desfere o mesmo golpe que uma vez eliminou o Rei Demônio do Inferno, determinado a encerrar o duelo. Makoto, por sua vez, carrega um feitiço para contra-atacar, imbuindo sua própria espada com uma energia roxa. Os dois liberam seus ataques mais fortes, cada um tentando apagar a existência do outro. Com força superior, Kira domina o ataque de Makoto, acreditando ter vencido. Sua espada corta o poder avassalador do herói, que parece ter perdido o embate. No entanto, é neste exato momento que Minori aparece. Usando sua magia, ela coloca as mãos nas costas do irmão e grita para ele vencer. Quando Makoto sente o toque de Minori, tudo muda. Ele a agradece, recebendo uma nova onda de poder para finalmente concretizar a vingança. Kira grita que já os eliminou centenas de vezes antes e que isso não é nada, afirmando que o destino dos irmãos sempre foi ser destruído por ele. Minori responde que se o destino deles é serem revividos várias e várias vezes, então esse mesmo destino está prestes a mudar, porque agora eles vão apagá-lo da existência. Nesse momento, Makoto libera uma explosão mágica de poder avassalador. O golpe destrutivo, como uma bomba nuclear, atinge o líder da guilda em cheio. Alguns dias depois, com a morte de Kira, os resultados da investigação sobre a guilda Byakuren foram divulgados. Todos os seus crimes foram expostos ao público e a verdade se espalhou. Outros caçadores comentaram o quão bizarros e loucos eram os membros daquela guilda. Ficou claro para todos que a verdadeira natureza de Kira não era a de um humano puro. As pessoas simpatizaram com a história dos irmãos, mas os crimes que cometeram em nome da vingança não sumiram. Mesmo assim, foram considerados livres e agora se perguntavam o que fariam, já que seu objetivo fora alcançado. Makoto e a irmã discutem para onde ir, mas não conseguem pensar em lugar nenhum. De repente, ele se levanta lembrando da promessa do aquário, sugerindo que poderiam finalmente ir lá. Minori chora de emoção e concorda imediatamente. Agora que tinham todo o tempo do mundo, queriam conversar sobre muitas coisas. Afinal, houve momentos em que sentiram que seriam esmagados pelo destino, mas nunca desistiram. Juntos decidiram recomeçar uma nova vida do zero quantas vezes fossem necessárias. Bem pessoal, esse é o fim do vídeo. Se gostou, comente para a próxima parte, se inscreva no canal e deixe o like. Obrigado por assistir e até a próxima.